vamos ver aqui as características que ele fala, né? Verso 2 ele fala: é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível. Este irrepreensível aqui, irmãos, não se trata de perfeição. Por exemplo, se você fala assim, não, o oficial, o pastor, ele tem que ser irrepreensível. Se você ficar procurando perfeição da pessoa, você não vai encontrar ninguém, porque simplesmente ninguém é perfeito. Ninguém é. Todo mundo falha, todo mundo erra, tá? Então, aqui é claro, é óbvio que não se trata de perfeição, porque se fosse assim, nenhum homem poderia alcançar o episcopado, né? A primeira coisa que a gente aprende na fé é que nós somos indignos e somos falhos e pecadores. Se você pegar um irrepreensível, você teria que falar, não, esse daí, ele consegue cumprir todos os mandamentos, ele consegue atingir todos os altos níveis de santidade, e ninguém, nenhum homem, nós sabemos que a Bíblia declara que nenhum homem, né, consegue isso. Então, obviamente não não se trata de perfeição, tá? Mas é fácil entender que o bispo não, vamos chamar de bispo, porque ele usa o termo bispo aqui, nós vamos entender presbítero e pastor, tá? Mas é fácil entender que o bispo, ele não deve viver em pecado ou em escândalos, nada que fira a sua credibilidade, reputação ou honra. Então, por exemplo, ele não pode ser alguém que tem uma vida desordenada, né? Você chega lá, você conversa com os vizinhos, né? Esse homem que mora aqui nessa casa, ele fica gritando com a mulher dele o dia inteiro, né? Ele, sei lá, ele espanca lá os filhos dele, faz coisas, né? Ou ele chega de madrugada com o carro alto ali, embriagado, coisas. Ele não pode viver desordenadamente, tá? E obviamente não pode estar em pecado. Então, quando fala irrepreensível, é aquele que tem uma vida ordeira, né? Que ele não está em pecado e que ele procura viver os padrões da fé. O pastor, o presbítero, ele tem que ser exemplo do rebanho. A palavra de Deus fala isso, né? Aí já começamos a ver como é difícil, né? E como é árduo a caminhada, tá? Tudo bem até aqui? Que seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Nós vamos ver aqui, irmãos, nessas descrições dos critérios para presbíteros e para pastores e depois para os diáconos, que existe muita divergência de interpretação dessas passagens aqui, tá? Então essa aqui, quando fala esposo de uma só mulher, existem várias interpretações erradas ao longo da história e vários teólogos que defendem essas interpretações, tá? É o que eu sempre falo, né? Teólogo não é regra de fé. Regra de fé é a Bíblia, sempre a Bíblia, tá? Então, por exemplo, algumas interpretações equivocadas que existem: marido de uma só mulher. Existem pessoas que dizem que ele só pode pastorear uma igreja, não pode pastorear outra igreja. Ele tem que passar a vida inteira com a mesma igreja. Não é isso que Paulo está falando aqui, porque existe aquela metáfora entre o matrimônio, Cristo e a igreja, né? Então eles falam assim, não, ele tem que ser o pastor de uma igreja só, não pode pastorear outra. Não é isso que Cristo está falando. Outros dizem que ele não pode ser solteiro, ele tem que ser casado. E teólogos bons, que têm excelentes comentários e têm uma excelente contribuição à igreja ao longo da história, tá? Alguns dizem que ele não pode ser solteiro. Também não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não existe uma proibição dele ser solteiro ou ser viúvo, no caso, né? Tá? Outros dizem que se ele ficar viúvo, ele não pode casar de novo. Também não é isso que está dizendo aqui, tá? O que está dizendo aqui, marido de uma só mulher, na verdade, é muito simples de entender. É que ele não é proibido a bigamia ou a poligamia, ou seja, ele tem que ter uma esposa. É só isso que está dizendo aqui, tá? Mas existem várias desse tipo de interpretação aí e tal, né? Tá? Tudo bem até aqui? Tá? Marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, tá? Temperante e sóbrio, quer dizer,
Um homem decente e honesto. Quando fala temperante, é um homem que ele não vai viver ou não vai ter atitudes ou palavras, condutas que sejam indecorosas. Por isso que vai falar, não dado a muito vinho, né? Justamente para isso, para que não seja uma pessoa que corra o risco de ter uma conduta indecorosa no meio da comunidade cristã ou no meio da sociedade. Imagina como seria possível um pastor, um presbítero, por exemplo, que fosse malicioso, que maliciasse tudo. Esse tipo de comportamento, tá? Não, ele tem que ser sóbrio, saber com clareza quem ele serve, qual é o papel dele na comunidade, como ele deve ser exemplo, principalmente para crianças, para adolescentes, né? Como ele deve se esmerar no ensino, para que ele possa ensinar a sã doutrina corretamente, né? E a sua conduta pessoal diante da comunidade, diante da sociedade, tem que ser uma pessoa que não tem essas palavras dúbias, maliciosas ou coisas desse tipo, tá? Hospitaleiro. Quando diz aqui hospitaleiro, irmãos, não quer dizer que ele deve abrir a casa dele para qualquer pessoa. Não é isso também que está dizendo aqui. Algumas pessoas até exigem isso de presbíteros e pastores. Por exemplo, tem um indigente na rua. Claro, é uma situação que traz compaixão, sem dúvida, e deve ser preocupação da igreja. Mas tem um indigente ali na rua que você não sabe a procedência dele, você não sabe nada, e algumas pessoas exigem, assim, não, o pastor, o presbítero, ele tem que ser hospitaleiro, então ele tem que pegar essa pessoa e levar para a casa dela. Não, ele não pode fazer isso, porque a Bíblia é contextual, tá? Então, em primeiro lugar, o que ele deve fazer? Zelar pela segurança da sua família, da sua mulher, dos seus filhos e tudo mais, né? Ele não pode simplesmente pegar uma pessoa que ele não conhece e deixar lá na casa dele, oferecendo riscos, né, para a mulher e para os filhos. Quando falo hospitaleiros, é principalmente no sentido assim, receber aquele que vem em viagem missionária, que vem em trabalho em nome de Cristo, um irmão que por algum motivo não tem onde ficar, um irmão que vem de uma outra cidade por algum motivo e tudo mais, esse tipo de coisa. Está dando para entender? Não é algo que ele deve pegar uma pessoa que ele não conhece, né? Eu lembro uma notícia que saiu no jornal, certa vez um pastor de uma igreja ali, uma outra igreja que não a nossa, né? E ele, rapaz, esse pastor tinha 35 anos, estava noivo, ia casar tudo, e ele começou a tratar um morador desses de rua, e ele fazia aquilo com todo amor, e cuidava daquele morador. Então uma hora ele pegou e levou aquele morador para casa, ele morava sozinho, ele levou aquele morador de rua para a casa dele, para evangelizar, cuidar daquele homem, tentar encaminhar ele, talvez um emprego, um curso, alguma coisa, né? Fazendo tudo aquilo com uma boa vontade, mas infelizmente um dia aquele homem matou aquele pastor, antes do casamento. Foi roubar alguma coisa ali na casa do pastor e matou aquele pastor. Então, esse pastor ainda morava sozinho, ele não expôs a família dele ao perigo, né? Ele morava sozinho, mas veja bem o que aconteceu com ele, né? Então, quando diz hospitaleiro, é você receber em casa algo que também não coloque em risco a esposa, os filhos, que é o primeiro ministério, né? O primeiro ministério do homem é a sua família, é a sua esposa, seus filhos, essa é a sua primeira missão, né? E do pastor e do presbítero também, a primeira missão é a sua casa. Nem só isso, né? Mas que não traga paz para a sua família, né? Lembra aquele que a gente conheceu, né? Que trouxe a irmã para morar com ele, que a irmã era doente, mas fazia da vida da mulher um inferno. Ah, sim, Então, exatamente. ele não estava cuidando da esposa, da casa dele. Então, quer dizer, a esposa, né, teve bastante problema ali no casamento deles e tudo mais, né? Então, assim, não é hospitaleiro no sentido de receber, amparar os irmãos e tudo mais,
cada situação é uma situação, né? Mas ele não é obrigado a ficar pondo pessoas, né, na casa dele, tá? Vamos lá. Hospitaleiro apto para ensinar. Aqui, irmãos, todos nós lembramos bem, né? Efésios 4, vamos ver lá de novo, né? É uma passagem que a gente tem bastante conhecimento. Um dos principais atributos do pastor para com a sua igreja está aqui, ó, Efésios 4, verso 12, né? Verso 11 diz: pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Para que os irmãos não sejam levados de um lado para outro como meninos por todo o vento de doutrina. Então o pastor tem que ser apto a ensinar. Para que ele seja apto a ensinar, ele tem que se debruçar sobre essa doutrina, ele tem que mergulhar nessa doutrina, ele tem que cada vez mais estudar. E a revelação de Deus, ela é tão ampla, que esse é um trabalho da vida inteira. Então, se é um pastor que não gosta de ler, não gosta de estudar e não gosta de se aperfeiçoar nessa doutrina, ele vai acabar passando para os irmãos convicções e opiniões pessoais dele, ou coisas que ele aprendeu um tempo atrás e parou de crescer. A vida cristã, ela é uma crescente total, tá? Então ele deve continuar se esmerando, né? Não dado ao vinho, já falamos, para que não caia em situações indecorosas, né? Mas deve haver moderação, tá? Inimigo de contendas, não avarento. Então não pode ser um pastor que está sempre ali promovendo discussões, contendas, debates, esse tipo de coisa, não. Ele vai e ensina, se a pessoa fizer alguma pergunta, ele explica, né? Mas nada de ficar criando contenda, debates com pessoas, nem na igreja, nem no local onde ele mora ali, né? Vai um testemunho de Jeová, bate na porta lá, não tem que ficar discutindo, né? Tá? Se ele achar por bem dar uma palavra, ele dá uma palavra, mas não ficar discutindo ali com a pessoa. Está dando para entender, né? Agora vem o verso 4. Esse verso 4 aqui, irmãos, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Verso 5: pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aqui nós vemos, o pastor, ele tem duas famílias. Ele tem a família dele, a casa dele, e tem a igreja, que é a família de Deus, que ele faz parte dessa igreja, né? Quando fala aqui governar bem a própria casa, manter os filhos sob disciplina, isso aqui tem tanta interpretação diferente, mas muita. Inclusive no meio reformado, tem teólogos que pensam de um jeito e tem teólogos que pensam de outro, tá? Então o que nós temos que fazer? Encontrar aqui um bom senso, tá? Por exemplo, alguns dizem assim, que nem Douglas Wilson mesmo, ele diz: se o filho não for crente, não for cristão, o pastor está desabilitado do ministério. Agora, a maioria dos outros teólogos discordam disso, tá? Vamos tentar encontrar um meio termo aqui, tá? Governe bem a própria casa. Não é uma avaliação medida pelo caráter dos filhos, se os filhos são bons ou se os filhos são maus, tá? Um homem pode ter 10 filhos, 9 ser bons e 1 ser mau, e todos tendo a mesma criação. Ele pode ter 10 filhos, 9 serem maus e 1 ser bom. Então a avaliação, ela não tem a ver com o caráter do filho, tá? Mas sim como o pai cuida desse filho, das regras deste filho na casa, tá? Vamos lá. A avaliação, ela não é feita pelo filho, mas pelo que o pai, como chefe da família, ensina e permite dentro da sua casa. Tem dois exemplos aqui. O primeiro
é Eli. Quero convidar os irmãos a abrir lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 23. 1 Samuel, capítulo 2, verso 23. Samuel 2, 23. Vamos ver o 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Então veja o que ele fala aqui. Que ele fala: os filhos de Eli, eles tinham um mau procedimento diante do povo, diante da casa de Deus, certo? Eli ouvia esses comentários, mas não repreendia os seus filhos. Ele não repreendia os seus filhos, tá? Ele até diz, ele chega a dizer aqui para os seus filhos, né? Se um homem pecar contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Então, se o pai, se o oficial permite pecados dentro da sua casa, permite que os filhos vivam em desarmonia, a palavra de Deus e tudo, ele está pecando contra o Senhor. Ele está pecando. Então, o que tem que fazer a avaliação não é o caráter do filho, não é o filho que vai ser avaliado se vai ser oficial ou não. O que tem que ser avaliado é que tipo de criação e de regras que o pai põe na casa dele. Se enquanto o filho está na casa dele, as regras têm que existir e o pai tem que existir isso, tá? Olha só aqui, nesse mesmo capítulo aqui de 1 Samuel, aliás, no capítulo 3, verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele não os repreendeu. Isso aqui é Deus falando com Samuel. Então Deus fala para Samuel, e Eli fala assim, Eli chega para Samuel e fala: o que o Senhor disse? Não me oculte o que o Senhor disse. E Samuel fala tudo que Deus falou. Então, por isso que Samuel está falando, né? Ele, porque já lhe disse, ou seja, é Deus falando de Samuel e Samuel falando para Eli o que Deus falou para ele, Samuel. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, ou seja, Eli conhecia a iniquidade dos seus filhos, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele os não repreendeu. Agora olha só a sentença de Deus contra Eli, verso 14: portanto jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifícios, nem com oferta de manjares. Então você está entendendo aqui? A casa de Eli foi condenada por Deus, porque Eli não repreendia os filhos, aceitava, sabia que aqueles filhos cometiam aquele tipo de pecado, então condenou a casa inteira. É mais ou menos como foi na questão de Acã, nos dias de Josué, tá? Então, por exemplo, o pai, ele tem que colocar as regras na casa. Enquanto os filhos estiverem sobre os cuidados do pai, na casa do pai, eles têm que seguir essas regras. E essas regras, elas têm que ser harmoniosas com a Bíblia, de acordo com a Bíblia. Tudo bem, o pai não precisa ser severo e extremamente rigoroso para impor isso. Ele pode fazer isso com amor, com jeito,
Mas enquanto o filho morar lá, certo? Imoralidade, certas outras coisas não pode acontecer. Então, por exemplo, tem que impedir o filho, né, de situações que desonrem a Deus dentro da casa dele. Está dando para entender, irmãos? Tá? Então, a avaliação que vai fazer do presbítero, do pastor, não é se o filho ele vai, é enquanto o filho está ali sobre os cuidados do pai, como é que o pai governa essa situação? O que o pai faz com relação a isso? Porque você não tem como controlar se o filho vai ser como Ezequiel, né? Ezequiel 18 fala, tá? Então o homem, Ezequiel 18 fala, né? Um homem pode ter um filho bom, o homem pode ser mau e ter um filho bom, ou o homem pode ser bom e ter um filho mau, tá? Então não é uma questão de caráter do filho, mas é uma questão de como ele vai controlar a casa dele, tá? Nós vemos aqui com Abraão o que Deus fala com Abraão, logo no começo, quando Deus já tinha feito a aliança com Abraão, no capítulo 18 de Gênesis, verso 19. Olha só, quando Deus está orientando Abraão a respeito da questão de Sodoma e Gomorra, né? E ele vai falar aqui, ó, porquanto eu escolhi, capítulo 18, verso 19, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor não faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então, a ordem é que os filhos, que os pais, ele criem essas regras dentro de casa, para que os filhos sigam essas regras. Tá? Provavelmente ele vai viver com temor a Deus no futuro, se tiver essas regras em casa, tá? É muito comum filhos que queiram bater de frente com os pais por causa disso, principalmente em período de adolescência, essas coisas, mas o pai não pode ceder, né? Aqui na nossa casa nós servimos a Deus, aqui, né? Teu pai serve a Deus enquanto está aqui nessa casa, tentar falar com amor, tentar, né? Tomar cuidado com que tipo de programa se assiste em televisão, que tipo de música que entra, quais sites que o filho... Hoje em dia é quase impossível você impedir o filho de... Tem que fazer uma pesquisa para a escola, vai usar a internet, né? Antigamente era biblioteca, né? Hoje em dia é tudo internet e tudo mais. Então é muito difícil controlar, embora existam mecanismos, né? Senha, essas coisas assim, né? O mais importante é ele entender as leis de Deus, né? E o amor que existe, a misericórdia que existe em Deus, e que Deus não é repressor e por isso coloca essas práticas, mas é justamente para preservar, né, de más consequências e tudo mais, tá? Tá dando para entender, irmãos? Então o marido, que é o pai, ele deve governar a casa com regras justas e regras bíblicas, tá? Agora, se o filho saiu da casa, cresceu, foi trabalhar e tem uma vida que não honra o Evangelho, não é essa avaliação que tem que ser feita no pastor presbítero. A avaliação que tem que ser feita no pastor presbítero é o que ele ensinou para esse filho, como ele conduziu esse filho, levava o filho para a igreja, se ensinava o Evangelho para o filho e as regras que tinha na casa dele. Ficamos com dúvida aqui? Essa é uma questão que tem muita controvérsia, muita controvérsia. Muitas pessoas falam que não, se o filho não tiver um caráter cristão, o pai não pode ser um presbítero, não pode ser um pastor e tal, tá? Mas no caso a avaliação tem que ser com o oficial, né? E como que ele cria os filhos dele, se ele tiver filhos ainda, sob os cuidados dele, sob a tutela dele, tá bom? Davi é novo no coração de Deus, né? Sempre o Senhor é citado na Bíblia inteira, né? O filho de Davi, toda descendência dele, Jesus Cristo, mas teve um filho que queria matar, que não. Né? Sim, teve até o caso de Absalão. Então, o Absalão. No caso, então, quer dizer, o Senhor nunca culpou Davi. Se fosse essa maneira assim, o Senhor ia culpar e falava, foi por tua causa que teu filho está assim. Como falou para Elias, né? Você é o culpado. Exatamente. Então,
Teve esse caso aqui de Eli. O problema de Eli é que Eli não repreendia os filhos. Eles sabiam o que os filhos faziam, né? As coisas do Senhor pertencem. Porque naquela época o sacerdócio era de linhagem. Então passava de pai para filho, né? O sacerdócio. Então às vezes o homem mais ímpio da nação era o sacerdote. É como na época de Cristo, né? Os sacerdotes Anás e Caifás chegaram a subornar o povo para levantar um falso testemunho, quebrando o novo mandamento contra Cristo. E eles conheciam muito bem os mandamentos, né? Então às vezes o homem mais ímpio da nação era o sacerdote, porque era questão de linhagem, né? Às vezes o pai era bom e o filho não. E o filho não era. Ou às vezes era o contrário, às vezes o pai era mau e o filho era bom, tá? Então não tem muito a ver com a questão do caráter. É discutido, tem pessoas que discutem, a gente respeita a opinião das pessoas, né? Tem inclusive, como eu disse no começo, teólogos de alto nível mesmo que defendem isso, mas na verdade quem está em julgamento aqui é o oficial. Então se ele tem as regras, se ele ensina, se ele está fazendo o que ele pode. Agora, se o filho não vai obedecer, né? Ou conseguir mais tarde, né? Tá? Deu para entendermos, mais ou menos? Tudo bem, vamos lá. Apesar que sabemos que tem pessoas que pensam bem diferente. Verso 6: Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Essa palavra neófito aqui, ela quer dizer novo na fé, inexperiente, uma pessoa que ainda não é experimentada na fé, tá? Então a palavra, o critério aqui é uma proibição clara. Da mesma forma que tem a proibição ali para a mulher, tem a proibição aqui, não pode ser novo, não pode, porque ele pode entrar em soberba, em orgulho, ele ainda não está experimentado na fé, ele não conhece o mecanismo. É muito, normalmente as igrejas que nem a nossa aqui tudo, a pessoa tem que ter no mínimo 2, algumas 3, 4 anos de membresia, antes né? A nossa aqui são 2 anos de membresia, antes de ser indicado. Agora, nós sabemos que existem algumas denominações que são indicadas imediatamente. Às vezes a pessoa mal chega ali, já dão um ofício para ele, já dão, né? Isso daí é muito perigoso na igreja de Cristo, chega a ser imprudente isso. E eu falo isso com amor, não é uma censura, mas é uma censura, sem dúvida é uma censura, mas é em amor. Essas coisas não é bom que sejam assim, e está justamente o contrário das Escrituras, né? Agora, a pessoa ficou uns 2 anos ali, você já conhece bem, então já sabe se pode indicar ou não, tá? Tudo bem? Verso 7. Pelo contrário, ela está falando aqui do neófito, né? Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Aqui a partir do verso